Já parou pra pensar? Tanto que é bom ficar sozinho, ficar na paz, ficar no silêncio? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Bora? Eu avisei, meu bem. Meu nome é Janaína, não sou especialista de nada, mas eu gosto de contar e falar sobre coisas aqui. Se você chegou aqui por acaso, eu não acredito em acaso, eu acredito em algoritmo. Então, durante muito tempo, eu acho que eu fui uma pessoa muito carente emocionalmente, mas sem saber. Por quê? Porque eu saí de casa muito cedo e eu acreditava que aquela primeira família ali, pai, mãe, irmãos, que eu era muito desapegada deles, que eu era muito individualista, independente. Eu tinha um padrão na época de escola que era que eu tava com todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não tava com ninguém. Sempre tive uma melhor amiga, mas isso não fazia com que eu tivesse ali o tempo todo. Então eu construí uma ideia de que eu era muito dona de mim mesma, dona da minha vida, que eu não era carente, que eu não era insegura, que eu não era dependente, né, das pessoas. O que, na verdade, não é verdade. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que sempre esteve em um relacionamento após o outro. Os intervalos eram muito poucos, era coisa de meses, não passava de ano, entendeu? De não conseguir ficar sozinha, de estar sempre emendando um relacionamento atrás do outro. E aí, o que acontece quando a gente faz isso? A gente não tem tempo de elaborar, né? A gente não tem tempo de refletir o que deu certo, o que não deu, o que a gente quer para o próximo relacionamento, o que a gente quer pra gente, pra vida. E aí foi então que depois eu fui casada durante muito tempo, depois emendei alguns namoricos, um atrás do outro, depois eu tive um outro relacionamento longo, que também terminou, e aí eu fiquei num estado pós-ruptura muito melancólico, depressivo. Aí que eu fui perceber a carência emocional que eu tinha e o porquê que eu tava fazendo aquelas coisas. Por que que eu sempre emendava um relacionamento após o outro e não conseguia ficar sozinha, ficar comigo mesmo, aproveitar da minha própria companhia? Por que que eu era tão insuportável assim que eu não conseguia ficar comigo mesmo? Foi aí que eu fiquei 5 anos sozinha. Foi maravilhoso. Por quê? Porque foi um encontro comigo mesma. Eu comecei a fazer muita coisa simples. E é o conselho que eu dou pra vocês. Começa com coisas simples. Eu comecei indo no cinema sozinha. Eu lembro que foi aquele filme com o Osmar Sy. Depois eu vou olhar o título e colocar aqui em português. Pela primeira vez na vida eu estive no cinema sozinha, assistindo um filme altamente emotivo, falando sobre afetos, relações, em que eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu estava comigo. Eu não precisava performar para a pessoa do lado, sabe? Assim, eu tava inteiramente comigo mesma naquele momento. E quer saber? Foi super divertido, sabe? De ter, assistir a um filme, poder viver ali abertamente as minhas emoções, não estar ligada a nada nem a ninguém. Foi uma experiência maravilhosa e eu comecei a fazer várias vezes, né? Repetidamente. Depois eu comecei a jantar sozinha, ir no restaurante comigo mesma. Eu sou uma pessoa que eu descobri que eu gosto muito de contemplar os ambientes. Inclusive, o meu marido reclama que ele não gosta de sair para jantar comigo, porque eu simplesmente fico contemplando o ambiente. O vai e vem das pessoas, a conversa, os trejeitos, o comportamento, eu fico ali, admirada, observando gente. E eu aprendi isso quando eu comecei a viajar sozinha, porque às vezes a gente fica sem saber muito assim como se comportar, né? E quando você tira o foco de você e começa a contemplar o ambiente, você respira e você admira. Você sabe que a minha cachorrinha, ela faz muito isso, eu vejo aqui. Ela vai ali de fora e o ventinho bate nela e ela fica cheirando o vento. E eu acho que, na verdade, o que ela tá cheirando é a contemplação do ambiente, é o que a gente faz com os olhos, né?
Então eu acho que essa é a maneira deles lerem e observar o ambiente. E o nosso é os olhos, né? Não só os olhos, depois você descobre que escutar o canto dos passarinhos, sentir os cheiros, tocar as folhas, tocar os móveis, tocar até você mesma, sabe? Assim, e os olhos, né? E ficar contemplando tudo. Você só consegue fazer isso no silêncio da solitude. Quando você tá com você mesmo. A companhia, ela tira a sua atenção disso, entendeu? Ela te interte. Quando você se relaciona e interage com alguém, é meio que você tivesse distraído. E quando você tá sozinho, você tá com isso tudo pra você. Quando eu comecei a viajar sozinha, foi aterrorizante a primeira viagem. Eu nem refleti muito, eu só comprei e aí, já que eu tinha comprado, eu tinha que ir e fui. Inclusive tem um vídeo aqui, vou colocar pra vocês. Não esquece de curtir, de comentar, de seguir e dar aquela força pra esse canal que tá retomando e que precisa da ajuda de vocês. Eu não sei se acredito que seja o universo conspirando, né? Mas eu encontrei um blog de viagem de um cara que ele contava a viagem dele pro Chile e pra Bolívia. E eu fiquei doida, sabe? Aí fui ler sobre segurança, né? Afinal de contas, mulher viajando sozinha e homem viajando sozinho são dois universos completamente diferentes. Olha, eu vou falar pra vocês que eu tava aterrorizada. Afinal de contas, era a primeira vez que eu viajava sozinha. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Primeiro porque eu não tava sozinha, né? Eu conheci tanta gente que em momento nenhum eu me senti sozinha. Mas eu tava ali por mim mesma. Eu não tinha compromisso nem obrigação com nenhum parceiro de viagem. Então eu pude apreciar a delícia e a maravilha de viajar sozinho. E eu super aconselho que você faça isso pelo menos uma vez na vida. Vai expandir a sua sensibilidade, vai expandir o seu feeling e você vai descobrir coisas que você nem imagina viajando sozinho. E depois disso eu fiquei mais segura, comecei a entender melhor como que funcionava, comecei a descobrir essa delícia que é a contemplação e fiz mais de 50 países sozinha. E foi maravilhoso. Eu até fiz um filme sobre isso, também vou colocar aqui na descrição para vocês verem. E a partir disso, dessa relação com a solidão, com a solitude, eu pude entender o quanto é importante para o ser humano ter os seus momentos de isolamento, de reflexão, de introspecção. Faz parte de uma vida saudável. Hoje eu vivo em família, né, com os meus filhos, com meu marido, com a minha cachorra, mas ainda assim, pelo menos uma vez no ano eu tiro uma semana para fazer uma viagem sozinha. Tenho alguns momentos, pode ser viagem, pode ser um dia no spa, ou pode ser sentar no banco da praça para conversar com cada um deles, com meu filho, com a minha filha, com a pequenininha, com meu marido. Por quê? Porque existem dinâmicas, né? Por exemplo, quando nós estamos nós 5 juntos, o foco é a Manuela. Ela é a caçulinha, ela tem 5 anos, a minha outra filha tem 22, meu filho tem 20. Então, nós ficamos todos em função dela. Quando eu tô com a minha filha, eu tenho conversas com ela que eu não tenho se o meu filho estiver junto, por exemplo. Quando eu estou com o meu filho, fazendo qualquer tipo de atividade com o meu filho, eu tenho trocas, discussões, conversas que talvez se tivessem todos juntos nós não teríamos. Então eu acho importante a manutenção desses laços. Não somos a família perfeita, nem sempre as dinâmicas funcionam. Várias vezes nós já viajamos e deu confusão, porque a viagem é o experimento que vai te dizer se você funciona ou não com aquele grupo, com aquele tipo de pessoa, etc e tal. Eu já fiz uma viagem com umas amigas, acabou a amizade. Porque você, quando você viaja com outras pessoas, você tem que ser flexível, você tem que
se condicionar, você tem que, para ficar uma coisa legal para todo mundo. Quando tem um que tenta monopolizar todas as decisões, o caos. Então é isso, o poder de estar sozinho, o poder de estar em sua própria companhia, o poder de falar com você, de confessar, de chorar com você mesmo, porque no final nós estamos sozinhos. A vida, ela é individual. Você pode ter inspiração divina, você pode ter a rede de apoio de família e amigos, mas na hora do vamos ver, é a gente com a gente mesmo. E lá no final da vida, o único acerto de contas que você vai ter que fazer é com você mesmo. Então, além de potencializar os estados de solitude, eu também te aconselho, adquirido na dor e na experiência, potencialize a solitude e pare de pensar sobre a opinião dos outros, porque no final das contas é só a gente com a gente mesmo. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!